hoje. Muito chique, gente. Ciências humanas. Ou seja, a gente já viu com a Renata Ciências da Natureza. Vamos lá para as ciências humanas. Então, vamos lá. As áreas de ciências humanas, ela contribui para o desenvolvimento da cognição, marcadas por noções de tempo e espaço. Através do raciocínio do espaço temporal. Vocês vão lembrar de mim isso aí, né? Ela falou que eu não sei, não tem noção de espaço. Tempo, espaço, ok. Olha lá. Nas ciências humanas, a questão da compreensão pelo aluno dos tempos sociais e da natureza e das relações com os espaços. Então, desde a educação infantil lá, quando a criança tem que saber o que era ontem e hoje, a diferença, o que traz a questão da transformação da natureza de antigamente para hoje. Então, tudo isso que faz diferença na questão dos tempos sociais, como era a sociedade antigamente, como que os nossos pais viviam, quais eram os trabalhos que existiam e hoje como que existe, tá? Então, dentro das ciências humanas, isso vai ser trabalhado. Estimular uma formação ética de responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente, a própria coletividade, o fortalecimento de valores sociais. Então, ciências humanas, ele vai falar de valores sociais. O raciocínio tempo, espaço. Então, ele vai falar que ao longo da educação básica, o ensino vai promover a exploração sociocognitiva, afetiva e lúdica, capaz de potencializar sentidos e experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo social e a natureza. Tem uma questão que caiu sobre isso aqui, justamente isso daqui, ó. Ele está falando das ciências humanas, a BNCC, ela traz isso, tá? Não só dentro das ciências humanas, na hora que fala de exploração lúdica, sociocognitiva, afetiva e lúdica, não está dentro só das ciências humanas, tá? Lembra que isso está dentro da BNCC. Então, desde a educação infantil, os alunos, eles exploram, expressam a questão da percepção simples, a questão do dia, da noite, né? A questão da vida no cotidiano. Eles começam a desenhar os seus familiares, né? A perceber como que eles estão dentro de uma comunidade, como que eles estão inseridos, né? E começam a guardar as datas, os fatos, começam a saber a hora de dormir, de ir para a escola, essa questão da rotina que já vai começar a trabalhar. Então, já começa a trabalhar essa questão de espaço e tempo com as crianças desde a educação infantil, tá? E no ensino fundamental, ele vai mais para a questão da investigação, para desenvolver uma capacidade de observação nas situações... Gente, olha... Na questão de situações e objetos que trazem à tona a dinâmica social em relação da sua própria natureza, a questão da tecnologia, da morfologia funcional, né? A questão de, antigamente, quando a minha mãe tinha 40 anos, ela já era idosa, né? Hoje a gente, com 40 anos, a gente é jovem. Né? Nós chegamos nessa fase, porque o meu aluninho falou assim, meu pai é muito velho. Quantos anos seu pai tem? 40. Ele usou o nome muito. Muito. É. Mas eu acho que a questão também da longevidade hoje, né? As pessoas estão vivendo mais. Sim, né? Então, hoje você vê mais pessoas com 70 anos. Antigamente, as pessoas morriam com 50, 60 anos. Minha avó faleceu com 57 anos, ela estava ficando vozinha. Né? Muito. Meus tios 91, 94. Então. Meus avós também. Então. Isso é bonito de se ver. Né? Então, começar a entender essa questão que antigamente, para a gente, 40 anos, as mulheres de 40 anos já estavam acabadas, gente. Né?
E eu tô me achando super jovem, eu com acho 40 que anos. sonho que velha. Minha filha, uma vez eu ia no Maringá com ela falou assim, mãe, você precisa arrumar um velho para você. Eu falei, eu gosto de velho. Eu não gosto nem de cheiro de velho. Ela falou, não é um velho. Alguém da sua idade, né? Você acredita que eu falei isso? Eu falei, desaforo, menino. Velha é a sua? Passada? Não, é isso, eles somos velhas. Para nós. Eu falei, que velho, eu gosto de velho. Não tem da sua idade. Eu falei, eu sou velha para dançar um gosto desse? Eles têm essa noção, né? É diferente, dependendo do lugar que estão distantes. Aí meu tio, anotei como foi muito engraçado, ele falou assim, ele estava arrumando um paquera para uma tia minha que tá sozinha, né? Daí meu tio falou assim, ele é um rapaz de 65 anos. Ele é um rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. 65 anos. Jovem. Só não me Ainda arruma, não sei, rapaz. nem tanta essa, né? Né, Natasha? Só não me arruma. Não, quero um rapaz desse. Não tem vocação. Eu falei, por isso que eu fico na educação infantil, gente. Não tem vocação para ele. Ai, Senhor. Cada coisa que eu sou obrigada a ouvir nessa vida. Ai, Ó, verdade. Natasha. Deus me livre, vai que me É der. verdade. Vai que seja um bem da lanche. Vai. Tem. Nem assim, nem assim. Se eu passar no concurso. Nem assim, acho que não. Esse marido não. Você imagina? Não imagina, não consegui nem imaginar. Não sei. Ai, vamos lá. Vamos terminar isso. Até acordei, vamos. A história e a geografia ao longo dessa etapa do ensino fundamental. Então, vai trabalhar a questão do eu e o sentimento de pertencimento. Na educação infantil é o eu e o outro. Ensino fundamental, o eu e o sentimento de pertencimento, de fazer parte dessa comunidade, de uma sociedade. Dos alunos, a vida de família e comunidade. Nos anos iniciais, é importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos por meio do lúdico, de trocas, de escutas e de falas sensíveis. Presta atenção nesse trechinho aí, porque isso aqui faz com que a gente lembre a educação infantil, na hora que ele está falando lá. Porque ele está falando de vivências e experiências. A gente vê isso lá dentro do campo da educação infantil, né? Trazidas por meio do lúdico, das trocas, da escuta, da fala, está tudo dentro do campo de experiência da educação infantil. Tá? Então, memorizem isso aqui que está dentro da área de ciências humanas, de história e geografia. Na hora que ele fala da questão do reconhecimento do eu e o sentimento de pertencimento nos anos iniciais do ensino fundamental. Tá? Deixaram aí? Fizeram estrelinha, colocaram o glitter? Vamos mudar? Ele faz muita... Pode trazer uma confusão na hora de leitura e a gente achar que não tem nada a ver, porque parecer muito com a educação infantil. É importante também que os alunos percebam as relações com o ambiente e com a ação dos seres humanos com o mundo que os cerca. Então, dependendo da ação do ser humano que vai fazer, que pode afetar a natureza. Nós vimos muito na questão de Minas Gerais lá, né? Do desabamento, tudo. Então, o que causou aquilo? Foi a natureza, simplesmente, que se revoltou, né? Teve recentemente de Capitólio, que foi agora no começo do ano, né? Também foi só uma ação da natureza, a natureza que ficou brava? Não, foi uma ação do homem, né? O homem começa a degradar tanto, começa a usar tanto aquilo, não preservar de maneira tão que acaba trazendo consequências aí para a sociedade, né? Nesse período, o desenvolvimento da capacidade de observação e compreensão dos componentes da paisagem,
contribui para a articulação do espaço vivido com o tempo vivido. O vivido é o que é aqui considerado como espaço biográfico, que se relaciona com as experiências dos alunos nos lugares de vivência. O aqui vivido, ele faz relação com o espaço biográfico, tá? Competência 1. Então, ele vai falar a importância de compreender a si e ao outro, como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito às diferenças em uma sociedade plural. Compreender a si e ao outro. 2. Analisar o mundo social, cultural e digital. Analisar o mundo social, a sociedade que eu estou vivendo, a cultura e o digital. É a mesma coisa? Né? Então, eles precisam ter uma análise crítica disso, tá? Com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significados no tempo e no espaço para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas contemporâneos, tá? Então, a gente sabe que dentro de cada sociedade, dentro de cada cultura, a questão digital ela é vista de uma forma, né? 3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Então, ele tem que perceber que toda ação humana, ela faz uma interferência na natureza, né? Então, ele tem que saber identificar e comparar e explicar essas intervenções do homem. Por que aconteceu aquele acidente em Capitólio? Eles podiam ter prevenido aquele acidente lá em Minas Gerais, né? O que poderia ter acontecido? Então, isso é uma competência das áreas de ciências humanas para o ensino fundamental. Tá? 3. 4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo. Então, lá ele falava sobre a questão do conhecimento do eu, do pertencimento a uma sociedade. Agora ele vem falar sobre interpretar e expressar os seus sentimentos em relação a si e aos outros nas diferentes culturas, com base em instrumentos de investigação e ciências humanas. É quando eles começam a se identificar dentro de uma comunidade, dentro de um grupinho, né? Eles começam a... Porque a gente faz os nossos grupos de acordo com as nossas semelhanças, né? Os gostos, os lugares que a gente frequenta. A gente não vai formar uma rodinha, uma amizade com pessoas que tenham gostos completamente diferentes da gente, né? Se a gente gosta mais de sertanejo, a gente não vai lá para um rock pauleira. São coisas muito distintas, né? A gente pode até ouvir um rock, né? Mas são coisas que... 5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente ou no mesmo espaço ou em espaços variados. E eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em tempos variados. Comparar eventos no mesmo espaço e espaços variados. O que aconteceu com a gente agora, que aconteceu no mundo inteiro? A questão do Covid, né? Então, a gente comparar os eventos ocorridos em espaços diferentes. O comportamento de nós brasileiros foi o mesmo comportamento dos europeus? Foi o mesmo comportamento dos asiáticos? Foi o mesmo comportamento dos chilenos? Dos chineses? Né? Por quê? É a questão da cultura, é a questão do espaço diferente, né? A questão de cultura que vai interferir dentro de tudo que vai acontecer, tá? Então, comparar esses eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, ou espaços variados, em tempos, ao mesmo tempo, ou tempos variados, que é uma questão muito grande, que foi a questão do Covid que a gente vive. 6. Construir argumentos, né, para
com base nos conhecimentos das ciências humanas, para defender ideias e opiniões, respeitando os direitos humanos e a consciência socioambiental. Porque lá ele já falava a questão de valorização da ação do homem para a valorização do ambiente, né? Qual é a ação do homem na questão do detrimento da natureza. E agora ele vem falar para ele construir esses argumentos aqui, ó, dentro dos direitos humanos e da consciência socioambiental. Sétimo, utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais, né? Igual eu falei para vocês, está em todas as áreas do conhecimento, desenvolvendo o raciocínio espaço-temporal, relacionando a localização, a distância, a direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Então, é a área das ciências que faz um link com a matemática, né? Na hora que eu falo de linguagem cartográfica, iconográfica, gráfica, eu vou precisar do conhecimento matemático também. Então, estudar geografia na BNCC é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, né? Onde a gente está. E perceber a questão das ações humanas construídas e distintas nas sociedades, nas diversas regiões do planeta. Nossa, a gente dentro do Brasil, a gente já percebe, né? Sai do estado de São Paulo, a gente vai para o Paraná, já é completamente diferente. Muito, né? Então, na questão da educação geográfica, ele vai trabalhar a questão de identidade, compreensão perceptiva da paisagem, relações com os lugares vividos e como somos sujeitos de história, tá? Sujeitos de história na hora que nós estamos construindo mesmo, né? Distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. Então, na hora que vai falar conceitos de identidade, porque ele já falava a questão do eu, do pertencimento a uma sociedade, a questão do sentimento, né? A questão do pertencimento, então ele vai falar das relações com os lugares vividos, né? E que nós somos sujeitos de história. Tudo bem? Ele vai falar também da questão do pensamento espacial, né? Que integra os conhecimentos não somente da geografia, mas também da matemática. Como eu falei anteriormente para vocês, que eles falam do conhecimento da cartografia, né? Dos gráficos. Então, e também ele vai falar da área da arte e da literatura, porque daí ele vai falar que a arte ele vai trabalhar na questão do quê? Na questão da cultura, que dentro de cada tempo e espaço é uma arte que se faz, né? A gente pegar uma arte contemporânea, uma arte mais moderna, são completamente diferentes aí, distintas. A questão da literatura também, ela é diferente dentro de cada tempo, né? A linguagem, tudo. Então, um raciocínio geográfico é uma maneira de exercitar o pensamento espacial, ampliando determinados princípios de compreender os aspectos fundamentais da realidade, como a localização, distribuição dos fatos e fenômenos, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físicos, naturais e ações antrópicas. Ações antrópicas. Não sabe o que são as antrópicas, Renata? Não sei, vamos pesquisar. De antropologia, deve ser alguma coisa da origem, né? Faz morfologia. A anterior. A pessoa que é da linguagem, que faz análise. Ela está desmembrando a palavra. São ações realizadas pelo homem. Atualmente, essa expressão ganhou destaque em diversas discussões sobre meio ambiente, visto que ações humanas têm provocado grandes alterações no meio ambiente,
e tem desencadeado um cenário de extrema preocupação entre os estudiosos e defensores do meio ambiente. Então, é isso mesmo, a origem que você faz hoje vai ter Ação do homem. da Sobre a geração lá. natureza. Pessoas passadas. É de antropologia. Tá bom, gente. Descrição dos princípios do raciocínio geográfico. Ele vai falar de analogia, que é um fenômeno geográfico, sempre comparável a outros, a identificação de semelhanças entre os fenômenos geográficos e o início da compreensão da unidade terrestre. Então, sempre eles vão fazer uma comparação entre um período e outro, espaço temporal. Conexão, que é outro termo também, que é um fenômeno geográfico, nunca acontece isoladamente. Então, o que aconteceu, aquele incidente lá? Tinha coisas juntas, não foi porque a natureza ficou raivosa, né? Mas sempre com interação com outros fenômenos próximos e distintos. Diferenciação é a variação de fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, por exemplo, o clima, resultados diferentes entre áreas, né? A gente vê a questão da comparação do clima, a maré, e a gente não precisa nem muito longe, a gente vai em São Paulo, a questão do clima já é diferente, né? Distribuição. Exprime os objetos que repartem pelo espaço e extensão, a questão de espaço finito. Localização, posição particular de um objeto na superfície terrestre, e a localização ela pode ser absoluta ou pode ser relativa. Ela é absoluta quando ela é coordenada geograficamente e ela é relativa quando expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais. E de ordem. Ordem, então, é um arranjo espacial, é um princípio geográfico de maior complexidade e refere-se a uma estruturação do espaço de acordo com a regra que foi da própria sociedade que produziu. Na questão da ordem ali, é a questão da delimitação do território mesmo, tá? Então, ele vai falar do pensamento espacial, raciocínio geográfico e relacionando os componentes da sociedade e da natureza. Desse modo, a aprendizagem da geografia, ela favorece o reconhecimento da diversidade étnico-racial, 8h30, né? grupos sociais Meu Deus, desliguei o microfone. éticos. Acho que abriu ele sem querer. E ele vai falar também a questão de empregar o raciocínio geográfico para pensar na resolução de problemas. Princípios e conceitos da geografia. Então, embora o espaço seja um conceito mais amplo e complexo da geografia, é necessário que os alunos dominem outros conceitos mais operacionais que expressam os aspectos diferentes geográficos, como o que é território, o que é lugar, o que é região, o que é natureza, o que é paisagem, tá? Tipos de paisagem, o território que pertence a cada município. O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo, e ambos precisam ser pensados. Então, para articulados com o processo, assim como para a história, o tempo é para a geografia uma construção social, que vai associar a memória de identidades do sujeito e da sociedade, tá? Então, o tempo na geografia é inseparável do espaço. Olha as unidades temáticas da geografia. A gente viu da matemática,
que é 1,5, e da geografia também. Geografia, então, ele vai falar do sujeito e o seu lugar no mundo, que é aquela primeira da habilidade, a questão do eu, do pertencimento. Conexões e escalas, né, para eles começarem a entender a questão de gráficos, mapas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. São esses 5 unidades temáticas que trabalham dentro de geografia. Então, a gente viu as unidades temáticas da matemática, agora no ensino de geografia, que também são 5 temas, tá? O sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escala, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. O sujeito e seu lugar no mundo localizam suas noções de pertencimento e identidade. Lembra lá que uma das competências ele falava sobre a questão do eu, né? Então, ele vai falar o quê? Que os estudantes construam a sua identidade relacionando-se com o outro, sentido de alteridade. Valorizem as suas memórias e as marcas do passado vivenciadas em diferentes lugares. Tomara que ele vai falar do sujeito e seu lugar no mundo, a questão da identidade, do pertencimento a uma comunidade, tá bom? Valorizando a questão das memórias. Sujeito e seu lugar no mundo, ele fala o quê? Construam a sua identidade relacionando-se com o outro, tá? Então, grifem esse trechinho aí, ó. Valorizando as suas memórias. Conexões e escalas, segundo tema. A conexão é um princípio da geografia que estimula a questão da compreensão do que ocorre em outros componentes da sociedade do meio físico, através de arranjo das paisagens, da localização, a distribuição de diferentes fenômenos e objetos técnicos, como por exemplo. Então, só essas palavrinhas aí, a questão da compreensão do meio físico e natural, arranjos da paisagem, a questão da localização, entra na questão da geografia. Mundo do trabalho, é questão de entender os processos e técnicas construtivas mesmo, né? Entender a questão dos setores da economia, os processos produtivos agroindustriais, expressos em distintas cadeias produtivas, o que acontece dentro de cada região, tá? A questão das funções socioeconômicas. Formas de representação e pensamento espacial. O que vai ser trabalhado aí? A questão da leitura e elaboração de mapas e gráficos. Iniciando pela alfabetização cartográfica, através de fotografias, mapas, esquemas, desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos. Então, tem que trazer vários recursos para que as crianças começam a compreender a questão do pensamento espacial. Vamos, né? Trabalhando isso. Está trabalhando isso agora. E seria ótimo se a gente tivesse aqui, né, Ju? Uma luz digital dentro da sala. Eu tento mostrar em YouTube, esses coisas. Tem isso no lado. Vou mostrar essa técnica. Numa escola grande, ainda você tem que fazer um agendamento de sala de vídeo, tudo da multimídia ali para poder usar, né? Porque lá no salão. Uma última vez que eu fui tentar usar, não funcionou. Não funcionou? Né? Porque tem escolas que têm esse espaço, tem escolas que não têm, né? E às vezes a gente tem que trazer o data show, alguma coisa para dentro da sala para a gente poder reproduzir para eles. O salinho ainda tem um espaço ali, tem algumas salas que ainda não são utilizadas, né? Mas o equipamento tem que funcionar também. Então, nos anos iniciais, eles falam também de desenvolver o pensamento espacial, que acabamos de falar, a questão do raciocínio geográfico, como os de localização, extensão, correlação, diferenciação e analogia do espaço. Então, a questão de localização, onde fica Baré dentro do estado de São Paulo, o que é o estado de São Paulo dentro do Brasil, o que é o Brasil dentro da América Latina, todas essas questões que é muito complexa para eles, né? Porque às vezes eles não sabem onde fica o próprio bairro, a escola onde fica situada dentro do bairro. Eles não conseguem fazer o desenho da ida para casa, quantos quarteirões eles
eles fazem, né? Eles falam assim, eu moro ali virando a esquina do bar do Eu Zé. vou lá na cidade. A gente já preparando. A A maioria é uma cidade. mas é dentro da cidade. Um condomínio. E hoje tá menos isolado ainda o Duílio, né? Porque tem o São Rogério tá chegando e tal. Mas antigamente era bem, né? Então começa pela essa questão de localização, né? Deles se situarem onde eles estão. A escola, dentro do bairro, depois vai ampliando. Natureza, ambiente e qualidade de vida. Então, é a percepção do meio físico natural e de seus recursos, né? Do cuidado da natureza mesmo, diferenciando as comunidades, como ela se transforma a natureza nesse tempo e espaço, né? Os impactos ambientais, as suas consequências. Em todas essas unidades, destacam-se a questão do exercício da cidadania, nessas 5 unidades, estabelecendo as regras de convivência na escola e na comunidade, discutir propostas de ampliação do espaço público e propor ações de intervenção na realidade. Tá? Tudo visando uma melhoria da coletividade do bem-estar. Então, na hora que a gente trabalha a questão das ciências, da geografia, a gente tem que pensar nessa questão do bem comum. Tá? Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse espaço que a gente está morando, que a gente está vivendo, convivendo, né? Então, ele fala também que no ensinos iniciais, as crianças devem ser desafiadas a reconhecer e comparar as realidades dos diversos lugares de vivência, assim como as semelhanças e diferenças socioespaciais, e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e serviços básicos essenciais, como transporte, segurança, saúde e educação. É questão de fazer a comparação entre um bairro e outro. Então, eu estou lá no bairro da Vila Operária, onde fica localizada a escola do Orlando Cortez, que a Renata trabalha. Eu tenho esses recursos básicos dentro do bairro? O transporte público passa por lá? Eu tenho segurança no meu bairro? As crianças podem brincar livremente? Eu tenho questão da saúde, os postos de saúde têm médico diariamente para atender? Né? A educação, a escola lá é suficiente, a escola e a creche é suficiente para atender a demanda do bairro? Aí eu venho para o centro da cidade, eu venho para o Maneco, ou no Ana Novaes. Eu tenho essas questões presentes? A questão do transporte público, a minha comunidade precisa do transporte público? Mas tem, se precisar, né? Questão de segurança, as crianças têm uma preservação maior da questão da saída? É fechada a rua? Cavalete na rua. É fechada a rua na hora da saída das crianças? Tem posto de saúde? Uma rua super tranquila e eles fecham a rua também. Tá fechando, não tá? Tá fechando agora? Tá, o Valdir fecha com o cone. Mas esse ano. Porque antes não fechava. Fechado. Esse ano começou depois de junho, né? Agora começou. Porque Mas ficam na rua. deu muito problema por causa dos pais ficarem aí. Teve uma criança que quase foi atropelada na rua. Então, não serve fechar. É muita gente, né? Não, é uma educação. À tarde não precisa. À tarde eles entram e pegam as crianças na sala de aula. Mas no horário do almoço, os pais ficam na rua. Fecha a rua lá só de paz. Você não consegue passar com o carro ali. É. Então, o Valdir perguntou. Eu vi nas reuniões que a gente fazia da creche lá da Suída, ela terminava 11h30. Não terminava antes. Então a gente não conseguia sair mesmo. O Valdir fechava lá, daí a gente saía e tinha que ir desviando os pais, né? Eles ficam, né? Então, de fazer Os cachorros. Então, está dentro da competência deles fazerem essa análise do espaço em que eles vivem, dos espaços públicos, tá? Fazer essa investigação crítica. Estabelecer conexões entre diferentes temas dos conhecimentos geográficos, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso do recurso da natureza ao longo da história. Então, se eu utilizo muito, a Renata falou ontem, se eu utilizo muito a questão do plástico, né? Do plástico que é descartável.
Para onde que está indo esse plástico? Será que está sendo bem utilizado? Será que está sendo reutilizado? Qual é a consequência disso? Tem lá, a gente faz os estudos com as crianças, questão da reciclagem, fala que o material reciclado demora 400 anos para se decompor na natureza. Nenhum ser humano viveu 400 anos, não tem lá a data para ver se realmente são só 400 anos, né? Dos estudos que a gente começou a ver, isso não faz 400 anos. Então, uma previsão para isso. E mesmo assim, a gente sabendo de todo esse tempo, a gente está fazendo algo para melhorar a questão da natureza? Ou a gente continua da mesma forma, como se nada estivesse acontecendo, né? 3. Desenvolver a autonomia do senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e a produção de espaço. Nós temos em Avaré a questão da ocupação humana das pessoas que estão fazendo moradia na beira da linha. Que fizeram os barracos, simplesmente foram lá, colocaram os barracos e começaram a morar, né? E eu falei, agora não tira mais. Nós temos até a luta, né? Porque Tem ali no Clarindo, no Carolina Puziello, tem muito das crianças que vêm dali, né? Envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Então, quais as consequências dessa ocupação humana na questão da natureza? Tá? Depois vem as enchentes, vem os desabamentos, todas essas questões aí. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, diferentes gêneros textuais das tecnologias. Então, pensamento espacial em linguagens cartográficas e iconográficas. Desenvolver e utilizar processos práticos e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural. Propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, para questões que requerem conhecimentos científicos da geografia. Então, trazer para as crianças essa problemática, deixar com que eles tenham tempo para resolver esses problemas, né? Deixar com que eles proponham mesmo soluções. Às vezes a gente não dá o tempo para discussões para eles, né? Que é o momento que gera conflito mesmo na sala de aula. 6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias a pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade. Construir argumentos e defender. Agir de forma pessoal e coletivamente com respeito e autonomia aos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Estava lá nas ciências humanas e repete aqui na geografia. E no contexto, ele vai falar aqui de novo, que espera-se que os alunos consigam saber e responder algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos. Onde se localiza, por que se localiza, como se distribui, quais são as características dos espaços sociais. Essas perguntas, elas mobilizam as crianças a pensar sobre a localização dos objetos e das pessoas no mundo, permitindo que compreendam o seu lugar no mundo. Então, na hora que a gente pergunta para a criança, onde você mora? Né? Ele fala assim, moro ali, virando ali. Você vira por aqui, depois você vira ali, você chega ali do lado do bar. Né? A questão de localização mesmo. O que tem perto da sua casa? Qual o número da sua casa? Você sabe que de um lado o número é par, outro lado o número é ímpar? Né? Então, a criança, de quanto em quanto está andando a numeração na sua rua? Tem rua que não anda de 2 em 2, tem rua que anda de 10 em 10. Né? Eu sou quilômetros. Quilômetros. Quando é fazenda, como que acontece? Como que você faz para localizar uma fazenda? Eles vão ter que ter um ponto de referência. Ele sabe, depois da fazenda do amigo, o outro amigo, depois é deles. Então, eles começam a fazer referência. Então, tem quantas porteiras, né? Geralmente eles colocam, tem quantas porteiras, a porteira tem tal característica. Eles falam muito de quilômetros, né? Nossa.
para eles é uma coisa bem comum. Então eles trabalham muito com questão de quilômetros, né? E a gente, nossa, fala assim, 5 quilômetros, andei. Porque para eles, eu andei 10 quilômetros para vir para a escola. Para eles é normal 10 quilômetros, né? A gente fala, nossa, 10 quilômetros, né? Porque eles trabalham muito a questão de trabalho, Eles moram de quilômetros. Estava trabalhando tempo foi essa semana até. Eu perguntei para eles, né? É engraçado, na hora da risada. Falei assim, então, à noite, de manhã, à tarde, Bom, quando vocês vêm da escola, é o quê? Aí falaram de manhã e o menino falou à noite. Não, mas daí já veio o chute, né? Porque realmente ele pega o ônibus 5 da manhã. Então, quando ele acorda, da noite, ele vem de noite. Ah, 5 da noite, mas já conta como descobrir. Ele é noite. Porque vem da escola. À noite. Vem à noite. Nós temos uma lá na Pri, que ela vem à noite. Ela chega até. Sai de madrugada. Sai 5 e pouco. Então, essa questão de tempo mesmo, né? Onde se localiza é uma indagação que os leva a mobilizar o pensamento espacial e as informações geográficas para interpretar as paisagens e compreender os fenômenos espaciais, tendo, assim, uma alfabetização cartográfica. Aí ele fala da alfabetização matemática, ele fala da alfabetização. Por que se localiza? Permite a orientação e a aplicação do pensamento espacial em diferentes lugares e escalas. Como se distribui? Né? É uma pergunta que se remete aos princípios geográficos de diferenciação espacial, para que o aluno entenda a questão de ordenamento territorial e a paisagem, estabelecendo relações entre os conceitos principais da geografia. Ordenamento. E quais são as características socioespaciais? Ele vai falar na questão da interferência humana na superfície terrestre, conhecendo os lugares e estabelecendo conexões entre elas, sejam locais, regionais ou mundiais. Então, o que tem de característica semelhante dentro das regiões, né? Na questão climática, na questão de montanhas, de árvores, tem árvores que são características só de uma região. Então, aqui ele vai falar também, vai voltar na questão do pertencimento, que ele vai falar no início do fundamental, experiências e vivências em diferentes locais, características da natureza e culturais. Ele se repete e acabou.